Oi, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para adorarmos a Deus dessa forma. Ainda tem algumas igrejas que não conseguimos abrir por questão de construção. Tem outras igrejas que a maioria das pessoas são de idade de risco. E por esse motivo nós estamos preparando esse momento juntos para adorarmos o nosso Deus através de algumas orientações de Deus para nós hoje, tá bom? Mas antes de nós conversarmos sobre o assunto de hoje, é importante eu apresentar alguns recados. Nessa semana, a partir da segunda-feira, nós vamos começar uma classe bíblica via Zoom, onde vai ser continuação do que aconteceu no Caleb, foi uma bênção. E amanhã, segunda-feira, às 19 horas, nós começaremos essa nova temporada da classe bíblica. Eu peço que, se você não sabe onde entrar, como conseguir participar, entre em contato comigo ou com os irmãos da igreja, que eles vão te direcionar da melhor forma possível, tá bom? Hoje mesmo nós já estamos com algumas pessoas sendo instrutores bíblicos e eles já receberam alguns materiais e estão promovendo meios para que as pessoas estudem a Bíblia. Se você quer fazer parte também dos instrutores bíblicos, entre em contato comigo agora e aí nós vamos conseguir te enviar os materiais. Todos os dias nós enviaremos um estudo bíblico. Nesse estudo bíblico haverão perguntas, terão vídeos onde as pessoas irão ouvir as explicações e é bem didático. Então, se você quer oferecer ou dar estudo bíblico para alguém, mas não tem meios por causa dessa pandemia, nós estamos promovendo estratégias para conseguir fazer isso, tá bom? A última informação que tenho sobre os instrutores bíblicos é que 7 pessoas já estão na lista de pessoas que irão receber estudos bíblicos. Olha que bênção! 7 pessoas, isso é muito bom. No início do mês que vem, setembro, do dia 5 até o dia 11, nós vamos ter uma semana especial com o tema Primavera 20. O pastor Márcio Vivan, da nossa Associação Sul Paranaense, ele é o ministerial, estará conosco nesses dias. Então, ore para esse momento. Se você conhece alguém que tem interesse em ouvir a voz de Deus, já ore por essa pessoa e promova meios para que ela participe conosco, tá bom? Então fica esse recado que é muito importante. Eu não poderia esquecer de hoje. Hoje é o Dia dos Pais. Então nós temos vários pais na igreja. Tem o Jorge, tem o Gerson, tem vários outros pais. Deixa eu lembrar, o Zuzuka, tem o Germano, tem o Baldino, tem vários outros pais. Então, nós desejamos para vocês, pais, um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a sua vida, porque se não fosse você, essa situação dos filhos seria bem delicada. E a presença do pai na família é muito importante. É ele que consegue dar o norte na vida tanto dos meninos quanto das meninas para conhecer inclusive a intimidade com Deus. Então, pai, você é referência de Deus em sua casa. Deus seja louvado pela sua vida. E agradecemos muito aos pais. Feliz Dia dos Pais, tá bem? Meus queridos, nós já estamos no nosso 5º domingo, onde estamos estudando como nós conseguimos ter uma imunidade boa para enfrentar esse problema de coronavírus. Nós já conversamos sobre vários assuntos, deixa eu lembrar aqui, ó. Nós já falamos sobre o ar puro, que nós precisamos respirar de forma adequada. Lembra da história que nós comentamos? Da 6ª praga do Egito? Onde houve uma poeira gigante no Egito e as pessoas, quando respiravam aquilo, a poeira promovia úlceras e doenças de pele, e inclusive gerava morte. Então a respiração é algo importante. Nós conversamos sobre Elias,
que ele se escondeu do sol algumas vezes, ele foi embaixo de uma árvore, entrou em uma caverna e como consequência ele teve um problema que hoje muitas pessoas têm. Ele teve depressão e o sol é um ótimo remédio para prevenir a depressão. Nós conversamos também que o povo de Israel, todas as vezes que Deus prometia algo para eles, o povo de Israel falava: ande de tal lugar para que você conheça a terra que eu vou te dar. Então Deus falou isso para Abraão, Deus falou isso para o povo de Israel, Deus falou isso para várias pessoas. E no último momento que conversamos, falamos sobre o nosso amigo Sansão. Ele foi um rei, um príncipe e se tornou praticamente um mendigo. Então, que situação! Ele tinha muitas orientações importantes para a vida, mas ele não conseguiu ser equilibrado. Ele exagerou naquilo que não poderia. Ele tomou vinho que não podia, ele se relacionou com mulheres que não era adequado, ele teve alguns problemas, ele não foi equilibrado. Então a temperança é algo também que nos ajuda a ter imunidade boa. Se você sabe que algo te faz mal, não faça uso daquilo. Se você tem problema de lactose, o seu corpo não aceita esse tipo de alimento, então pensa, não pode comer queijo, não pode comer leite por causa disso. Agora, se você sabe que tem algo que te faz mal, este aspecto de temperança é clara. Se faz mal, é melhor que não faça uso, entendeu? E hoje nós vamos conversar sobre outro remédio que Deus nos dá para evitar esse problema de coronavírus. Para nós termos uma imunidade melhor. Mas antes disso, é necessário fazermos uma oração. Se você tem algum pedido, faz alguns dias que eu não peço, se você tem algum pedido, escreve aqui nos comentários. Se você não quer expor tanto o seu nome, entre em contato comigo no meu WhatsApp e aí nós vamos estar orando por esses pedidos, tá bem? Então, nós vamos orar agora. E participe comigo. Vamos fechar os olhos e fazer uma oração? Pai querido que estás nos céus, agradecemos pela vida, pela saúde. Agradecemos por este domingo que foi o Dia dos Pais. Agradecemos porque o Senhor promove meios para que nós fiquemos em família. Isso é um privilégio, Pai. Nós agradecemos muito pelos presentes que o Senhor tem derramado em nosso viver. Nesse momento, reservamos alguns minutos para conversar sobre a Tua Palavra e precisamos do Seu auxílio para entender o que o Senhor quer nos dizer. Por favor, nos ajude. Ao mesmo tempo que estamos aqui, tem pessoas que estão apresentando seus pedidos, seus agradecimentos. Pai, que o Senhor receba os agradecimentos como um cheiro suave e como uma bênção aí no céu. E se o Senhor também ouve os nossos pedidos, pedimos que o Senhor nos ajude a resolver o quanto antes. Esteja conosco sempre, bom Deus. Agora vamos estudar a Tua Palavra, nos ajude a entender, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, antes de nós falarmos sobre o tema em si, eu gostaria só de fazer uma curiosidade. 3 personagens da Bíblia têm um detalhe em comum. Uma pessoa é o nosso amigo Daniel e os amigos dele. Eles tiveram uma característica muito positiva lá na Babilônia, porque eles estavam tendo algo que foi importante. Outra pessoa que foi parecida com Daniel e seus amigos é João Batista. João Batista teve a mesma postura que Daniel e seus amigos. E uma outra pessoa que nós comentamos alguns dias atrás, Sansão. Sansão tinha todas as orientações de João Batista e Daniel, mas ele não quis dar tanta atenção e teve problemas por causa disso.
Nosso foco não vai ser Daniel e seus amigos. Nós vamos conversar sobre o nosso amigo João Batista. Sabem onde está apresentando parte da história dele? No livro de Mateus. Mas em Lucas, em Marcos, também relatam essa história. Mas João também apresenta até o batismo de Jesus. Mas nós vamos conversar somente alguns aspectos da vida de João Batista. Já fica um detalhe. Hoje eu vou fazer um comentário breve sobre a história de João Batista. Mas nessa nova série que estamos organizando, nós vamos falar sobre João Batista. Então participe, venha e assista conosco, tá bom? Nesse momento nós vamos falar sobre o nosso amigo João Batista e o texto que vamos ler é Mateus capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Olha, então, João Batista é uma resposta profética do que Isaías apresentou. Olha o que Isaías falou: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Que interessante, né? Então, verso 4. Usava João Batista vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinha do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão. Confessando os seus pecados, eles eram batizados. Então, um detalhe importante que nós conseguimos ver aqui é que João Batista tinha algumas características muito diferentes. E João Batista, essas características dele eram semelhantes com de Daniel e seus amigos e também das orientações de Sansão. Quais são essas características que é destacado na vida de João Batista e dos amigos? Eles tinham uma alimentação saudável. Quando eles adquiriram uma alimentação saudável, Deus pôde habitar na vida de Daniel e seus amigos e promover meios para que eles fossem um pouquinho mais inteligentes que os outros. João Batista teve uma autoridade diferenciada, porque ele permitiu seguir as orientações de Deus. Mas a dica não é para você ficar mais santo, a alimentação saudável. É uma orientação de Deus para que você evite ficar com problemas de saúde. Uma alimentação saudável é muito benéfica para aqueles que a aderem. Então, participe e se envolva neste aspecto. Quem se alimenta saudavelmente, ele previne vários problemas de saúde. E essa orientação é muito importante. Olha aqui, ó. Os adventistas creem que uma alimentação saudável envolve dois aspectos. Isso na alimentação saudável, mas também lembra um pouco da temperança que nós conversamos. Primeira característica: evitar alimentos que prejudicam o organismo. Se você sabe que algo te faz mal, não use. Então, essa é a primeira orientação que nós temos como adventistas para seguir. A segunda é usar com moderação os alimentos que são benéficos, com destaque para a alimentação vegetariana rica em fibras e nutrientes encontrados nos alimentos integrais. Então, a moderação com os alimentos saudáveis. Nem fala moderação com os alimentos que não são saudáveis. Fala moderação com os alimentos que são saudáveis. Olha essa parte que eu acho importante para nós conversarmos. Quanto ao que deve ser evitado, estão bebidas estimulantes como energéticos, chá, café,
mates, drogas ilícitas como álcool e fumo em todas as suas variações e alguns tipos de alimentos. Então, olha que interessante. Então, essa chá mate ficou parecido com droga, com cocaína. Olha que forte, café é parecido com fumo. Então aqui vem trazendo essas orientações que deixa em pé de igualdade todos esses estilos de alimentos energéticos. E nós precisamos evitar fazer uso deles, porque nos fazem mal. Eu vou dar algumas dicas, eu preciso ler inclusive essas dicas para nós termos sobre alimentação saudável. Primeiro, façam 3 alimentações por dia, com intervalo de 5 horas no mínimo. Se você toma café da manhã 9 horas, você tem que almoçar só 2, 3 horas da tarde. Se você almoçar antes, o seu estômago vai sofrer. Aprenda a relaxar antes das refeições e evite comer com ansiedade. Eu tenho esse problema, porque eu estou em várias atividades e às vezes eu como apressadamente e eu não fico relaxado. Mas é uma orientação de Deus. Não se alimente de forma ansiosa. Coma devagar, mastigando muito bem e saboreando os alimentos. É importante mastigar, porque ele ajuda já no processo de digestão. Tome 6, olha aí a dica que nós vamos conversar daqui a alguns dias. Tome 6 a 8 copos de água por dia, porque isso te ajuda na digestão. Mas, é claro, não junto com a alimentação. Não tome líquidos com a alimentação, porque isso deixa a sua digestão mais demorada. Respeite o intervalo de 30 minutos antes de comer e 2 horas depois de comer para beber água. Se você interfere nisso, o processo de digestão é atrapalhado. Inicie o almoço pelas saladas crua, com temperos que são naturais. Evite esses temperos que são fabricados, pois eles têm muitos detalhes que fazem mal, tá bem? Inicie o desse jejum e o jantar, sabe pelo quê? Pelo pão? Pelo arroz e feijão lá na janta? A orientação inicie o desse jejum e o jantar pelas frutas, porque as frutas têm as fibras e ajudam no processo de digestão, principalmente à noite, para que você durma bem, entendeu? Outra característica aqui, reduza a quantidade de óleo no preparo de alimentos. É importante reduzir, porque o óleo atrapalha e é uma gordura que faz mal, tá bom? Eu gosto muito de batata frita, e aqui a orientação: substitua as frituras por alimentos assados e cozidos. Isso é importante, tá bom? Eu ainda estou no processo, daqui a algum tempo eu consigo ficar livre dessa situação, mas essa orientação é importantíssima também. Outro aspecto aqui, prefira alimentos naturais e integrais, evitando os refinados e processados. Aquilo que é fabricado já não tem as mãos de Deus, entende? Pode até nos saciar a fome, mas não vai ser de forma tão substancial como Deus incentiva e gostaria. Priorize o consumo de frutas, verduras e legumes, ok? Procure variar o seu alimento do dia a dia. Seu prato precisa ser colorido. Se o seu prato é branco, está com problema. Se o seu prato é amarelo, está com problema. Se o seu prato é vermelho, está com problema. O seu prato tem que ter verde, tem que ter branco, tem que ter marrom, tem que ter outras cores para você ver que aquilo está saudável. Se está uma cor só, é problema. Procure variar os seus alimentos. Sal, use com moderação. O sal é muito bom para o nosso organismo, mas não exagere no uso, tá bem? E o último, adote os seguintes princípios para escolher os alimentos. Primeira característica para escolher os alimentos: variedade, qualidade, moderação e abstinência. Variedade de alimentos.
não seja sempre a mesma coisa. Qualidade, não coma qualquer coisa. Modere, não exagere naquilo que você gosta, porque pode fazer mal. E abstinência, jogue fora aquilo que te faz mal. Então, meus amigos, da mesma forma que João Batista foi referência na época dele, porque ele tinha um estilo de vida mais saudável, Daniel ficou mais inteligente, porque aí ele conseguiu tirar melhores notas no vestibular, ele ficou mais bonito. Você quer cuidar da sua pele? Quer deixar o seu cabelo mais bonito? Cuide dele se alimentando do que é bom. Agora você quer ter um rosto bonito, se entope de coisas? Então, cuide, é importante, tá bom? Então aqui ficam essas dicas que nos ajudam bastante. Para você ter uma imunidade alta para enfrentar o coronavírus, essas são as dicas. Nós já conversamos algumas dicas anteriores, mas agora apresentamos essa da alimentação saudável. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu desejo tentar colocar em prática as orientações de Deus. Você também? Se você tem esse desejo, por favor, vamos fechar os olhos e fazer uma oração? Pai querido que estás nos céus, as pessoas fecharam os olhos nesse momento, falando que querem ter um estilo de vida mais saudável. E hoje falamos sobre alimentação. Que o Senhor nos ajude a seguir essas orientações, porque o maior beneficiado não vai ser o Senhor. O maior beneficiado seremos nós, porque nós teremos uma qualidade de vida melhor. Que o Senhor nos ajude a seguir essas orientações. Esse problema da pandemia, do coronavírus, é sério e pedimos que o Senhor nos ajude a ter uma imunidade boa. E o Senhor deu laranja, abacaxi, deu alface, deu arroz, feijão. O Senhor deu esses alimentos que nos dão uma imunidade boa. Nos ajude a aproveitá-los e usá-los como um presente do Senhor. Que o Senhor abençoe as famílias, guie nossa vida. Nós agradecemos por tudo. É em nome de Jesus que falamos e conversamos. Amém, Pai.